25% do aumento do salário está em conformidade? Imagine um cenário onde um aumento salarial, em vez de reduzir desigualdades, possa ampliá-las. É exatamente isso que precisamos analisar hoje. Antes de mais, é importante esclarecer que esta abordagem não tem qualquer viés político ou intenção pessoal. O nosso foco será estritamente ético, baseado em compliance, gestão de riscos e governança. Se esse tema lhe interessa e deseja uma consultoria em gestão de riscos e compliance, entre em contato conosco. Análise jurídica e de compliance. O recente aumento de 25% dos salários na função pública levanta questões cruciais dentro dos princípios do compliance e da gestão de riscos. O Decreto Presidencial número 39/25 de 13 de fevereiro fundamenta este aumento, tendo como base a reposição do poder de compra dos funcionários públicos e agentes administrativos, conforme o roteiro para a implementação da nova arquitetura remuneratória da administração pública, RINAR. No entanto, é necessário avaliar se essa política salarial está alinhada com os princípios estabelecidos pela legislação superior. O artigo 5º da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, Lei número 37/20 de 30 de outubro, determina que a política fiscal deve ser formulada e executada para garantir a sustentabilidade das finanças públicas, assegurando a redução consistente e sistemática do rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto, PIB. Assim, um aumento salarial que não seja associado a medidas compensatórias pode gerar pressões fiscais adicionais, comprometendo o equilíbrio orçamental, a estabilidade macroeconômica e a capacidade de investimento do Estado em áreas estratégicas e serviços essenciais. Equidade versus igualdade de direitos. A Constituição da República de Angola e a legislação laboral estabelecem que todos os trabalhadores devem ser tratados com igualdade de direitos. No entanto, o conceito de equidade prevê que medidas diferenciadas podem ser necessárias para equilibrar desigualdades pré-existentes. Será justo que quem já ofere salários elevados receba o mesmo percentual de aumento que aqueles com vencimentos mínimos? A aplicação uniforme da medida pode agravar a desigualdade social e gerar impactos negativos na economia. O aumento linear pode resultar num maior déficit orçamental e pressionar ainda mais a inflação. Impactos econômicos e de governança. Um aumento global pode levar a um desequilíbrio fiscal, comprometendo investimentos estratégicos e serviços essenciais. Um aumento salarial global pode gerar pressões sobre as contas públicas, comprometendo a estabilidade macroeconômica e a sustentabilidade fiscal. De acordo com o artigo 5º da Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, a política fiscal deve ser formulada e executada de modo a garantir a sustentabilidade das finanças públicas, assegurando a redução consistente e sistemática do rácio da dívida pública em relação ao PIB. Assim, qualquer reajuste salarial deve ser compatível com os objetivos de equilíbrio orçamental, evitando impactos negativos sobre investimentos estratégicos e a prestação de serviços essenciais. A ausência de um critério equitativo pode prejudicar a eficiência da política pública, tornando-a menos eficaz no combate à desigualdade. A política salarial deve ser acompanhada de reformas administrativas que incluem corte de gastos desnecessários, otimização da estrutura estatal e melhoria da eficiência na prestação de serviços públicos. Exemplos práticos incluem redução de cargos supérfluos, digitalização de serviços para minimizar custos administrativos e reavaliação de benefícios concedidos a setores que não impactam diretamente na produtividade do país. Diferença média de salários e efeitos no aumento linear. Ao analisar a discrepância salarial entre diferentes classes da função pública, observa-se que o aumento linear pode beneficiar desproporcionalmente quem já possui rendimentos elevados, ao invés de priorizar os mais vulneráveis. Para garantir um impacto social positivo, políticas salariais devem ser ajustadas conforme as necessidades específicas de cada categoria. 25% do aumento do salário está em conformidade?
O Decreto Presidencial número 39/25 de 13 de fevereiro não é uma norma a ser cumprida, mas sim a própria regra que cria o aumento. O que se analisa é se esse decreto está em conformidade com leis superiores, como a do OGE 2025 e da sustentabilidade das finanças públicas. O aumento salarial só estará plenamente em conformidade se ocorrer dentro dos limites da política fiscal definida na Lei Anual do Orçamento Geral do Estado e conforme a trajetória fiscal estabelecida no documento de estratégia fiscal. No entanto, sob a perspectiva de gestão de riscos, equidade e sustentabilidade financeira, surgem questionamentos sobre a efetividade e o impacto econômico dessa política salarial. A ausência de diferenciação entre faixas salariais pode gerar desequilíbrios orçamentais e acentuar desigualdades sociais, o que pode comprometer a eficiência, a justiça e a proporcionalidade na administração pública. De acordo com a Lei de Base da Função Pública, especialmente os artigos 5º e 6º, a função pública deve assegurar um serviço eficiente e eficaz, respeitando princípios como a igualdade, a justiça e a proporcionalidade. Assim, embora a política salarial possa estar formalmente em conformidade legal, sua aplicação prática pode apresentar fragilidades que impactam a equidade e a sustentabilidade das contas públicas. A equidade nesse contexto refere-se à estabilidade econômica e financeira dos funcionários públicos e, por consequência, ao equilíbrio social e econômico da sociedade. A ausência de diferenciação entre faixas salariais pode gerar distorções como funcionários com diferentes níveis de responsabilidade e qualificação recebendo aumentos proporcionais semelhantes que podem comprometer a justiça salarial. Pressão sobre o orçamento público afetando a capacidade do Estado de investir em serviços essenciais e políticas públicas que beneficiam toda a sociedade. Impacto sobre a economia, pois um aumento salarial generalizado pode gerar inflação ou exigir cortes em outras áreas estratégicas. Portanto, a equidade aqui está ligada à justiça na distribuição dos recursos públicos, garantindo que a política salarial contribua para a estabilidade dos funcionários sem comprometer o equilíbrio fiscal e o bem-estar social. Conclusão: o aumento salarial de 25% deveria ter sido estruturado com critérios mais refinados, garantindo que beneficiasse prioritariamente as classes mais vulneráveis. Além disso, deveria estar vinculado às reformas administrativas que otimizassem os gastos públicos e garantissem maior eficiência na aplicação dos recursos do Estado. Uma política pública bem delineada deve respeitar a igualdade de direitos, mas sem comprometer a justiça social e o equilíbrio econômico. Se deseja aprofundar esta discussão ou obter uma consultoria em compliance e gestão de riscos, entre em contato. Até já!